Shalom! Hoje eu estou aqui num cenário diferente para gravar essa mensagem do Senhor. É referente ao sonho que eu tive há 2 dias atrás sobre o derramar o Espírito dele e que nós precisamos estar atentos como filhos de Deus. Eu não ia falar porque geralmente quando Deus ele nos entrega algo em meio de sonhos, visões ou através da sua palavra que é o ponto central, geralmente essa palavra ela vai sendo desenrolada como um bolo. O profético é algo onde é um quebra-cabeça. E com o passar do tempo, com o passar dos dias, essa mentalidade daquilo que está no coração de Deus vai se encaixando. E ele já tinha me falado isso há muito tempo, ele já tinha me dado outros sonhos, visões, palavras, através da palavra dele mesmo. E eu creio que depois desse dia, depois desse último sonho, ele vem me mandando falar mais ainda sobre esse sonho. Sobre, na verdade, um outro lado. O que acontece antes do derramar do Espírito de Deus. É sempre necessário a gente estar atento o porquê das coisas estarem acontecendo. E a palavra de Deus diz que ele nunca faz nada antes de anunciar aos seus santos profetas. Isso é muito importante, porque nada aparentemente que aconteça na terra, seja ela ruim, desagradável, isso não é motivo da gente se desesperar, se apavorar. Deus nunca vai anunciar algo para trazer favor, mas sim, a gente precisa se atentar para aquilo que ele está falando. O meu objetivo aqui é anunciar aquilo que ele não quer. Eu ainda resisti por alguns dias, eu não queria falar, mas eu já sei que quando Deus me entregar algo, aparentemente possa ser que não seja tão bom, mas sempre vai ter um fim proveitoso. E ele já falou comigo sobre eu falar coisas que muitas vezes algumas pessoas não vão entender. E eu não vim aqui para agradar pessoas, mas agradar o coração de Deus, independente do que as pessoas acham. E para não me prolongar muito, eu acabei escrevendo para passar exatamente aquilo que Deus mostrou no meu coração. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês possam ficar até o final desse vídeo, porque é muito importante que vocês entendam aquilo que vai acontecer e como a gente deve se portar diante dessas circunstâncias. A começar pelo povo de Deus, que é aquele que conhece a verdade. E a gente precisa estar junto com o Espírito de Deus se movimentando de acordo com quando ele se movimenta. A gente deve falar aquilo que ele está falando, a gente deve fazer aquilo que ele está fazendo. Nesse sonho que eu tive há 2 dias, há 3 dias, eu acredito, foi no dia 14, que esse mover do Espírito, essa salvação, esse derramar do Espírito que vai ter muito arrependimento e muita conversão, coração convertido para Cristo. E eu percebi que isso acontece no mundo inteiro, mas eu percebi que esse mover do Espírito vai acontecer na nossa nação brasileira. E eu anotei algumas coisas. Na verdade, ele saiu até um pouco grande. Eu vou até acelerar mais esse vídeo para não ficar tão cansativo. Mas é necessário que vocês prestem muito atenção àquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Que foi assim. Em oração e meditação da palavra, Deus tem trazido à tona as profecias que ele me deu no início da minha conversão. Seja por sonho, visão, tudo com base na sua palavra. Esse mês de julho, ele me deu mais um sonho sobre a importância de nós, como os filhos de Deus, estarmos conectados com o seu Espírito para entender o seu mover. O Espírito do Senhor será derramado sobre o povo brasileiro e acontecerá muitos arrependimento e conversão a Cristo. O Brasil recebeu várias profecias sobre esse avivamento e que o Brasil seria um celeiro de missionários para as nações. Percebo em meu espírito que esse tempo está chegando. Por esse motivo, Deus diz para estarmos preparados e pregando sua palavra em tempo e fora de tempo. Mas também percebi que antes de qualquer avivamento ou restauração nas escrituras sagradas, foi porque aconteceu um julgamento divino. Todo julgamento divino sempre terá um fim proveitoso, para mostrar a soberania de Deus, para trazer o verdadeiro temor e reverência com o que ele está dizendo. Seja por meio da sua palavra escrita ou por meio de homens levantados por Deus para proclamar o que está no seu coração. Antes de qualquer julgamento divino, Deus manifesta sua misericórdia, dando tempo para que o povo se arrependa. Mas quando o povo insiste em se rebelar contra a sua palavra, todo julgamento divino se inicia pelo povo de Deus e se estende para o mundo. Todo julgamento trará separação e alinhamento. Não adianta contender com um Deus tão poderoso. Em Isaías 24, o profeta diz assim: a terra será completamente esvaziada e completamente saqueada, porque o Senhor tem falado esta palavra. A terra pranteia e se desvanece. O mundo definha e se desvanece. O povo soberbo da terra definha. A terra também está corrompida sob os habitantes dela, porque eles têm transgredido a lei, mudando os estatutos, quebrando o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra. Aquele que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra estão queimando e poucos homens restam. De julgamento divino, não importa sua classe social, seja ela a mais elevada, ele vem ao pó, por causa da sua soberba. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes.
Nesse tempo de julgamento é onde todos verão a diferença de quem serve e quem rejeita a palavra do Senhor. E todos entenderão e reconhecerão que só existe um único Deus e não existe outro além dele. Que ele vê tudo o que se passa na terra, que perdoa o pecador, mas não absorve o culpado. O que ele deseja é que todos abandonem o seu mau caminho e se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que ouve o clamor daquele que invoca o seu nome. E em Isaías, no capítulo 27, do versículo 4 ao 5, diz assim: Fúria não há em mim. Quem disporia os arbustos com espinhos e espinheiros contra mim em batalha? Eu os atravessaria, eu os queimaria juntamente. Ou deixe-o assumir o controle da minha força para que ele possa fazer as pazes comigo, e ele fará as pazes comigo. E aí eu escrevi: toda rebelião contra Deus conduz ao julgamento, mas Deus nos dá oportunidades de experimentar um julgamento devastador, ou podemos fazer as pazes com ele. Se nós contendermos com ele, não sobrará nada de nós. Somos como a relva do campo, mas o Senhor nos dá oportunidade de escolhas, porque não é da vontade dele que ninguém venha a morrer. Todo julgamento divino traz consigo um fim proveitoso: acabar com o pecado e toda soberba e iniquidade, para que o povo desfrute de paz e segurança, tendo uma vida abundante. Em Isaías 27, ele também ministrou meu coração do capítulo 27 do 1 ao 3, que diz assim: Naquele dia o Senhor, com a sua dolorosa, grande e força espada, punirá Leviatã, a serpente sargaz, Leviatã, aquela serpente tortuosa. Ele matará o dragão que está dentro do mar. Então eu escrevi: esse julgamento que virá sobre o Brasil não será como uma destruição total, mas trará purificação, renovação, removendo toda a prática idólatra, imoralidade, perversão. Será removida, começando pelo corpo de Cristo. Em Isaías 27, no verso 9, diz assim: Portanto, por meio disto, a iniquidade de Jacó será purificada, e este é todo o fruto para remover seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de giz, que são batidas e feitas em pedaços, os bosques e as imagens não ficarão de pé. No verso 12, ele diz assim: E acontecerá naquele dia que o Senhor ajuntará, desde o canal do rio até o rio do Egito, e vós sereis reunidos, um a um, a vós, filhos de Israel.